não me conhece, eu sou a Fernanda, sou psicóloga, sou responsável técnica aqui pelo Instituto Evoluir, né? Eu trabalho como psicoterapeuta hoje em dia de adultos e casais, e eu atuo dentro das terapias comportamentais contextuais. Então, eu trabalho bastante com ACT, né? Terapia de aceitação e compromisso, e trabalho também bastante com o FAP, que é a psicoterapia analítico-funcional, né? Além da questão da terapia comportamental tradicional. Beleza? Aí eu vou deixar, então, hoje a gente tem a Grazi, a Graziele, que faz parte do Instituto, que é terapeuta ocupacional, ela vai se apresentar um pouco para vocês, né, para a gente poder estar falando aí sobre esse tema que eu acho super interessante, que é da gente falar como é que essas duas áreas, né, que é a psicologia e a terapia ocupacional, como é que elas podem trabalhar juntas, né, e de que maneira isso é possível. E a gente tem, né, Grazi, uma experiência muito, muito rica sobre como isso é possível e como isso faz muita diferença na vida aí dos clientes, né, dos pacientes. Sim. Então, eu sou terapeuta ocupacional, né? Eu sou a Graziele. Eu sou terapeuta ocupacional há 15 anos. Trabalho, né, todo esse tempo aí com a saúde mental. Tenho especialização em neurologia, né? Tenho alguns cursos de extensão aí na área da saúde mental, na área de yoga terapia, na área de estimulação cognitiva, estou fazendo agora um curso de extensão em Mindfulness, então, assim, venho tentando buscar algumas coisas que podem estar contribuindo na área da saúde mental também, né? Trabalho pela Prefeitura Municipal de Joinville, na área da saúde mental, trabalho em CAPS, né? Lá que nos conhecemos, né, Fernanda, No CAPS 3, né? Isso, no CAPS 3. E desde então, né, venho atendendo essa clientela, né, essa demanda da saúde mental. E desde então a gente veio entendendo, né, a importância desse trabalho interdisciplinar, né, muitas vezes. Por quê, né? Porque a gente vê o ser humano como um todo, né? Então, na terapia ocupacional, a gente acaba trabalhando muito com essa demanda do cotidiano do indivíduo, né? A demanda das rotinas, do dia a dia, da funcionalidade desse indivíduo, né? Que muitas vezes está desajustada, né? No adoecimento mental, né? Muitas vezes não necessariamente só no adoecimento, como é que eu vou dizer, num adoecimento diagnosticado ali, né, numa esquizofrenia, num transtorno mais grave, né, mas muitas vezes até numa disfunção, numa desorganização mesmo da rotina e do cotidiano, né, Fer? Então, a gente vê o quanto a terapia ocupacional pode estar trabalhando juntas, né? A gente até, quando discutiu, né, a minha entrada ali no Instituto, foi pensando até nessa questão, né, do quanto uma organização do cotidiano, uma organização da rotina pode favorecer até esse caminhar da psicoterapia, né, porque às vezes a Fernanda trouxe para mim, né, ela veio para mim, Grazi, às vezes as questões do paciente não desenvolvem, porque muitas vezes ele está ali, ou com uma hiperfuncionalidade desajustada, né? Porque ele não sabe direito dos seus interesses, ele não sabe direito como reorganizar esse cotidiano, né? Ou porque ele está sem, né, um direcionamento para as atividades do cotidiano. Então, o quanto a gente pode estar trabalhando juntos nesse sentido, assim, né? E eu acho fantástica essa parceria, né? Porque pensando na questão da própria terapia comportamental, a gente trabalha muito com modificação de contexto. Então, para que aquelas mudanças, né, que o cliente se propõe e que ele vislumbra
no processo terapêutico, para que elas ocorram, é necessário, a gente fala em mudança de contingência, né? Muitas vezes é necessário mudar algumas contingências na vida desse paciente e que muitas vezes ele não consegue, né? É aquela questão do paciente que chega com um sofrimento porque ele está reproduzindo o padrão, ele está fazendo tudo sempre igual e o contexto dele não é modificado, né? Ele tá inserido num mesmo contexto, então não existe, às vezes, uma variabilidade comportamental. Esse cliente, às vezes, ele não tenta fazer outras coisas, né, diferentes, se implicar em ações diferentes para ter resultados diferentes. E aí eu acho que a terapia ocupacional, né, Grazi, ela entra bem nisso, né? Ela ajuda esse cliente a olhar, né? A olhar para esse contexto, para essa funcionalidade. Então, são duas áreas que elas casam muito, muito bem, né? Isso mesmo. Eu tenho, né, a terapia ocupacional, ela é uma formação, né, uma área das ciências sociais hoje em dia, das ciências da saúde, né, uma área muito ampla da atuação, né. Então, a gente pode trabalhar com a área neurológica, com a área biomecânica, né, ortopédica, de integração sensorial, mas na área da saúde mental, né, que é a área que hoje eu adquiri minha experiência, que eu me aproprio e trago muito o conteúdo lá da neurologia, que eu busquei a minha especialização, né, eu acabo buscando um pouquinho as vertentes do modelo da ocupação humana, né, que é um dos modelos que a gente estuda na terapia ocupacional, que fala muito da atividade humana, né, como o estudo central, né, o homem como centro, né, o fazer humano como centro da atuação, assim, né, e a gente estuda muito as atividades com o fazer ocupacional, assim, né, e dentro desse modelo, que é o Hofner, que foi um dos criadores do modelo do desempenho ocupacional, ele fala muito disso que a Fernanda exemplificou ali, né, do modelo dos papéis ocupacionais, né, então, hoje em dia, né, todos desempenhamos vários papéis ocupacionais dentro do nosso cotidiano, né, só que muitas vezes a gente acaba se perdendo dentro desses papéis, né, ou eu acabo desempenhando com muito afinco o meu papel dentro do meu trabalho, e esqueço de olhar para o meu papel de filho, de mãe, né, ou do meu papel até dentro das minhas áreas de lazer e de descanso, né, que também são importantes para que eu tenha um equilíbrio dentro da minha vida funcional, né, então, assim, é importante a gente conseguir avaliar o nosso desempenho ocupacional dentro desses papéis ocupacionais, né? Então, dentro da ocupação humana, a gente acaba avaliando esses papéis ocupacionais que são importantes para o nosso pleno desempenho das funções, né? Então, a gente acaba conseguindo ter esse olhar, né? Que acaba complementando o que a Fernanda fala, né? E eu acho fantástico, né, Grazi, quando você fala dessa questão dos papéis sociais, né, qual o meu papel ali, né, eu assumo vários na minha vida, porque me faz pensar muito, né, sobre a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. Não sei se vocês já tiveram algum contato com a ACT, mas um dos pontos principais dessa terapia é a identificação junto com o cliente dos valores dos clientes, né? Como assim? Identificar, você ajuda o teu cliente a identificar quais são os valores, né, primordiais para a vida dele, o que faz sentido na vida dele, o que o move, né, o que dá significado para a vida dele. E uma das coisas que a ACT traz é que o sofrimento humano, muitas vezes ele acontece quando a pessoa ela está agindo contra os valores dela. Então, quando há uma incompatibilidade entre os valores e a ação.
né? E aí, pensando no que a Grazi está falando, né, a terapia ocupacional, esse link com um profissional dessa área seria muito importante em que sentido? Olha só, a partir do momento que eu identifico com esse cliente, né, quais os valores importantes para ele, o que realmente ele busca, né, em relação à vida dele, o que faz sentido para ele. Na medida em que ele tem isso claro, o que ele pode fazer para colocar isso em prática, né, para modificar ali o ambiente dele, para que ele consiga agir de acordo com esses valores. E isso tá, né, de ouvir a Grazi falar, né, Grazi, me parece estar muito relacionado com o que você traz, né? Então como é que eu vou executar isso? Como é que eu vou operacionalizar isso? Que tipo de variáveis, o que eu posso organizar em relação aos meus papéis, aos meus ambientes, para conseguir estar agindo de acordo com os meus valores, né? Isso mesmo. E eu acho bacana, assim, até quando você coloca, né, o paciente para se autoavaliar nesse sentido, né? O que eu posso desempenhar, o que eu posso mudar, o que eu posso repensar das minhas atividades, né, das minhas funções da minha vida, né? E é claro que isso é um despertar próprio, assim, né, que cada um vai ter, né, mas quando você começa a levantar esses questionamentos com ele, né, e é claro que aí são despertares, assim, né, que vão acontecendo e que a gente pode ir para a prática, né, porque a terapia ocupacional vai muito no contexto mesmo da prática, né. Hoje no meu trabalho, né, há possibilidades e, enfim, às vezes não há também, que, né, falamos de serviço público, enfim, mas do acompanhamento terapêutico, né, que é uma coisa que a gente vivenciou muito lá, né, Fernanda, quando trabalhamos juntas, mas, assim, às vezes aquele cliente, ele não está apto para ir para a possibilidade de experiência, né, então, assim, eu descobri que talvez eu quero fazer algo, mas eu não consigo me sentir motivado para isso, eu não consigo, né, então vamos juntos para isso, né, então eu posso fazer esse acompanhamento contigo para ir buscar uma escola, para fazer um curso, né, vamos juntos descobrir isso, vamos fazer uma pesquisa na internet disso que você talvez está entendendo que seja bom para você, né? Vamos juntos começar essa experiência de algo que seja importante para você, né? Às vezes aquele paciente que está numa condição, passamos aí por uma pandemia, né? Que tivemos que passar por um isolamento, né? E hoje a gente não tem noção de quantas pessoas ainda se mantiveram isoladas, né? E ainda estão com muito medo, estão passando ainda por esse processo de isolamento e com dificuldade de sair disso, né? Então, muitas vezes a gente se coloca como ferramenta terapêutica, né? Para poder estar junto desse cliente para as novas descobertas, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele está muito presente também nessa descoberta das novas potencialidades que ele pode estar executando, né? Que ele pode estar descobrindo. E acho que até nesse treino de habilidades, né, Grazi, isso é muito interessante, né? Estava pensando, né, por exemplo, vamos pensar, né, na questão de um caso em que eu atendo enquanto terapeuta, né, um caso de, vamos pegar uma fobia social. Então, eu, enquanto terapeuta, eu vou fazer uma análise do caso e entender as causas desse comportamento, quais os traumas envolvidos, o que na história dessa pessoa pode ter construído, né, esse padrão, o que pode, na história dela, estar mantendo esse padrão de comportamento, né, e vou trabalhando a melhora, né, vou trabalhando vou trabalhando algumas mudanças com esse paciente, mas olha só, né, e aí, mas isso é suficiente? Será que não seria mais efetivo se eu tivesse também um treino dessas habilidades no contexto natural desse cliente, desse paciente, né? Como é que a terapia ocupacional, por exemplo, poderia ajudar nesse sentido, né? E fazer
e complementar, né? Uma área complementando a outra, né, Grazi? Assim, nesse caso, mas, né, acho que a gente pode explodir vários outros. Isso, essa dessensibilização, né, para o retorno das atividades, né, a gente chamaria aí uma atividade instrumental da vida diária, né, que a gente chama aí das áreas de desempenho ocupacional, né, aí a gente entraria em atividades básicas da vida diária, que seriam higiene, autocuidado, sono, a gente fala também das atividades instrumentais, que já seriam mais essas atividades um pouquinho mais avançadas, né, que seria esse preparar a refeição, ir até um ambiente social, né? Aí já temos as atividades avançadas de vida diária, que é o estudo, as atividades de lazer, atividades físicas, né? Então, nessas áreas de desempenho ocupacional que o terapeuta ocupacional entra, né? E aí você exemplificou muito bem, né, Fernanda? Então, a gente entra no contexto fazendo essa dessensibilização para o retorno nas atividades do cotidiano, né? E aí é tudo muito gradual, né? E eu acho que é nesse momento que o terapeuta ocupacional avalia qual é o grau, né, que esse indivíduo consegue se colocar nesse momento, porque você não vai também fazer um treino onde você vai simplesmente colocar o indivíduo naquele contexto já de uma hora para outra, né? Você vai fazendo uma dessensibilização conforme é possível com ele, né? Você vai avaliar e vai vendo o quanto é possível que ele vá fazendo esse treino, né? Seja para essas habilidades sociais, seja para o que ele for entendendo que é prioridade para ele naquele momento, né? E devolvendo esse empoderamento para ele novamente, né? Por isso que eu falo muito da questão de que a gente muitas vezes é só uma ferramenta ali, né? Você está junto, mas você entrega tudo para que ele faça, né? Para que ele consiga retornar e perceber que, poxa, eu estou conseguindo, né? Sou eu que estou fazendo, sou eu que estou dando conta, mas você está ali na retaguarda, né? Mas ele é que está avançando, ele que está dando conta novamente de ser o protagonista da sua própria história, né? Isso. Mas muitas vezes você precisa emprestar para esse paciente, né, essa segurança, né? Isso mesmo. Interessante. Sabe uma coisa que eu estava pensando, Graça, que de repente é importante a gente falar, é porque às vezes quando a gente fala até do próprio AT, ou mesmo da questão da terapia ocupacional, às vezes as pessoas ficam com uma ideia de que é só para paciente com transtorno mental grave, com muitas limitações, né? Porque acho que isso é um mito, né? Daí eu acho que se você pudesse explicar um pouquinho, porque eu acho que é muito comum as pessoas pensarem isso, né? Não, independe, né? Como eu comecei a falar no início ali da nossa conversa, né? Muitas pessoas, né? Muitas pessoas que às vezes já têm as suas atividades regulares, né? Já estão, mantêm as suas funções, mas muitas vezes não tem um significado, né, para as suas funções e para as suas rotinas, ou muitas vezes conseguem desempenhar algumas coisas porque tem o hábito do desempenho, né, mas também é algo mecanicista, né, e não algo porque se encontrou, algo porque entende que é prazeroso, né? Ou algo que está levando a um adoecimento, né? E aí a importância de repente, ter o terapeuta ocupacional junto na equipe para justamente reorganizar tudo isso, né? Repensar esse cotidiano para que sejam refeitos ajustes adequados, né? A gente falou do AT, a gente falou dessa questão da organização da rotina, né? Que é algo que é bem bacana do terapeuta ocupacional estar pensando junto com o psicólogo, né? Pensando na prática dessa reorganização. E uma coisa que é bem bacana que o terapeuta ocupacional pode estar desempenhando junto é a questão da atenção, das funções executivas, né? É uma queixa bastante grande, assim, né? Da questão de memória, né? É algo muito interessante que as pessoas chegam para a gente falando assim, eu ando esquecendo muito, eu estou muito esquecido, eu estou com falta de memória.
E aí o terapeuta vai avaliar, e não é memória, é a desatenção, justamente por por esse cotidiano hiper atarefado, né? Que a gente vê as pessoas desempenhando hoje, né? E aí você vai fazer uma consulta, o que você percebe? As pessoas desatentas, justamente por ter um cotidiano com multitarefas e não tarefas desempenhadas com atenção, né? Então as pessoas vão se atarefando e fazendo muitas coisas e não vão percebendo o que estão fazendo, né? Então aí você começa a trabalhar e explicar para aquela pessoa o quanto ela está desatenta no teu cotidiano, porque não está dando devida atenção para as funções que executa, né? Então a gente vai dando algumas dicas de como se reorganizar no cotidiano, dicas de funções mesmo executivas, tipo, faz as atividades olhando para as suas mãos, que você vai estar usando os órgãos do sentido para executar as funções, e aí você vai estar mantendo a atenção naquilo. Então, dicas funcionais mesmo, para que eles comecem a desenvolver mais a atenção enquanto fazem as atividades do cotidiano, e de repente a pessoa vai dizendo assim, então, eu não estava mesmo com perda de memória, né? Então, assim, alguns atendimentos você vai explicando algumas coisas nesse sentido, e elas já vão se sentindo mais confortáveis, né, conforme executam as suas atividades. Então, é bem bacana o trabalho nesse sentido também, né? E eu estava pensando, né, você estava falando sobre isso, né, acho que essa questão do sair do piloto automático, né, que a gente está ali, né, na vida louca fazendo coisas sem se dar conta do que está fazendo. E estava pensando que muito na terapia, né, para quem trabalha com terapia de aceitação e compromisso, a gente pratica no ambiente terapêutico a questão da autoconsciência, né? São algumas técnicas vivenciais para que a pessoa entre em contato com aquilo que é com o corpo dela, com aquilo que ela está sentindo no momento, com aquilo que ela está pensando no momento, né? A gente faz isso em alguns momentos durante a própria sessão, né, de terapia. Mas pensei, né, Grazi, olha só como a atuação da terapia ocupacional pode ampliar isso, né, para que a pessoa desenvolva esse tipo de autoconsciência em outras atividades, para que ela leve isso para o cotidiano dela, para a vida dela, para o ambiente natural, né? Bem legal. Sim, e justamente por ser terapia ocupacional, uma ciência que trabalha pensando na autonomia desse indivíduo, né? Então, a gente trabalha oferecendo ferramentas e oportunidades para que ele possa ser o mais autônomo possível dentro da vida dele, dentro do cotidiano dele, né? Então, você vai oportunizar possibilidades para que ele possa dar conta da vida dele com maior autonomia possível, né? Aqui, eu estou falando, né, enquanto terapeuta ocupacional, pensando na saúde mental, né? Não pensando daquele indivíduo que está com uma deficiência física, que tem uma deficiência congênita, né? Que aí mais ainda, né? Mais ainda a gente vai pensar em adaptações, em meios que vão potencializar essa autonomia dele, né? Em órteses, adaptações, enfim, como eu falei no início, né? A terapia ocupacional, ela é muito ampla, né? Então, se a gente for pensar por esse lado ainda, né, pensando nas deficiências, nas incapacidades motoras, isso vai ampliar de uma forma maior ainda, né? Eu estou aqui pensando numa partezinha pequena, assim, né? Numa partezinha da terapia ocupacional, que seria ali a saúde mental, né? Pensando um pouquinho na questão neurológica também, que às vezes está influenciando essa questão, né? Mas pensando nessa possibilidade aí de autonomia, de independência dessa pessoa que às vezes tem um sofrimento mental, né? E que precisa de ajuda para ter um cotidiano mais saudável, né? Uma vida mais independente e com mais autonomia possível. E acho que o que é legal é o desenvolvimento dessa autonomia, dessa independência, mexendo no contexto, né? De uma forma
prática, Tá. talvez, né? Lidando com as modificações do ambiente dessa pessoa, né? Tá. Porque aí eu estava pensando, né, Grazi, a questão da terapia e terapia ocupacional, né? Terapia, a questão da psicologia, né? Do atendimento clínico. A gente ali, enquanto terapeuta, a gente trabalha muito com o comportamento verbal, né? Então, a gente trabalha com o conteúdo da fala, com a subjetividade, com os símbolos, né? Muitas vezes que as pessoas trazem, né? Com as interpretações que elas trazem. Então, a gente trabalha muito nesse âmbito, né? E como é importante, o que é um âmbito extremamente importante, né? E a gente precisa estar sempre trabalhando essas questões, mas assim, ó, como é legal se você puder complementar isso com, por exemplo, desenvolver nessa pessoa algumas habilidades mais práticas, né, mais relacionadas à funcionalidade, ao cotidiano mesmo, né, porque ficaria um complemento nesse sentido. Isso. De ordem subjetiva e de ordem mais, eu não sei se fala executiva, né? Isso, objetiva mesmo, né? Objetiva, né? Mais funcional. Isso, e faz todo sentido, né? Porque nessas avaliações do modelo da ocupação humana, né, que eu utilizo nos atendimentos, a gente avalia muito a questão ambiental também, né? Porque muitas vezes uma funcionalidade desadaptada, né, desorganizada, não seria uma funcionalidade disfuncional, né, um cotidiano disfuncional, muitas vezes ele está disfuncional por conta de um ambiente desorganizado, né, muitas vezes, um exemplo, né, eu atendo uma paciente que ela não tem um espaço, agora a gente já está reorganizando isso, né, mas a questão de um espaço organizado dentro da casa, né? Então, assim, como são os seus armários, né? Como é o espaço que você tem para você desempenhar as suas funções ocupacionais, né? Porque às vezes a gente acaba deixando de lado o observar dessas questões, né? Então, assim, eu tenho um espaço para que eu desempenhe a minha função nos serviços da minha casa, eu tenho um espaço para que eu possa estudar, eu tenho um espaço para que eu consiga desempenhar e ter a privacidade para ter o meu papel de esposa, existe isso, né, dentro desses espaços físicos, né, como que é o meu espaço no meu trabalho? Né? Eu tenho esses espaços físicos bem separados, bem organizados, né? Eu sinto dores físicas, muitas dores tensionais. Por que isso? O que está acontecendo? Né? Como é que são esses espaços dentro da minha casa ou no meu trabalho? Eu estou olhando para isso também, né? Então, isso tudo na terapia ocupacional a gente também aborda. Né? Então, são várias questões que a gente consegue estar abordando com esse cliente para que sejam remanejados e reorganizados esses espaços também. Acho que a gente levantou alguns pontos, né, Grazi, para o pessoal. Teria muito, só meia hora é pouco, né? Teria muito mais para falar. Eu até fiquei pensando, né? Seria legal até, a gente pode programar para um outro momento, a gente contar um pouco dos casos, né? De alguns casos que a gente atendeu juntas aí, né? Seria legal para o pessoal visualizar na prática, assim, né? Exemplificar. Como é que isso funciona, né? Sim. Eu não sei se tem espaço para o pessoal perguntar alguma coisa. Eu acho que a gente tem aqui um minutinho, a gente pode. Tem aqui a Cristiana que levantou a mão, queria perguntar alguma coisa. Peraí. Pode, não sei se algum de vocês gostaria de fazer alguma pergunta. De qualquer maneira, fica gravada, né, essa aula, e vocês
Podem também, acho que tem ali, né, quando a Vanessa manda o link para vocês, tem o contato do Instituto, né, mandar um e-mail, qualquer coisa assim. A gente pode estar daí esclarecendo. Tá certo. Legal. Acho que a gente fica à disposição, né, Fer, sempre que tiver algum esclarecimento, né, alguma dúvida, se precisar que a gente, né, a gente sempre está disponível, né, para poder estar trabalhando juntas aí, né. Acho que sim, e eu acho que é muito legal a gente pensar nessa questão multidisciplinar, interdisciplinar, né, para a gente não ser, vamos pensar, né, pensando nos psicólogos, para não sermos psicólogos, para não sermos terapeutas de quatro paredes, né, em que eu fico ali sozinha com o meu paciente, né, atuando, sem olhar esse paciente na integralidade, no contexto dele, sem fazer parcerias com outros profissionais que poderiam estar auxiliando esse paciente também na sua integralidade, né? Então, acho que até essa conversa, esse bate-papo aí, né, Grazi? Com a Grazi, acho que me fez, assim, pensar bastante isso, né? O quanto é importante a gente expandir, né? A nossa atuação e expandir as nossas parcerias, né? Enquanto profissionais. Isso. E a gente conseguir pensar que a gente está olhando para o indivíduo. Né? E esse olhar para o indivíduo sempre vai ser, ele sempre vai sair ganhando, né? Eu penso que essa é a maior importância, né? A gente sempre poder estar olhando para esse sujeito, né? E pensar que ele é o protagonista da vida dele, da história dele. Então, quanto mais pessoas puderem olhar para essa pessoa que está ali, né? Com as necessidades dela e puderem melhorar, né, as condições de vida dessa pessoa, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né, se colocando à disposição. Né? Então, eu acho que esse aí é o nosso trabalho, né. Tá bom. Então, beleza, pessoal, acho que era isso, né, Grazi? Acho que por hoje é isso. E a gente aceita aí, né, algumas sugestões, dicas, né, ou se tem algum tema que vocês gostariam que a gente tratasse aí no Psico30, tá? Vai ser muito, a gente vai ficar, vai receber isso com muita gratidão, porque é importante, né, que a gente saiba aí sobre o que vocês teriam interesse, sobre temas, né, de interesse aí de vocês. Beleza? Então, tá bom. Obrigada também pela oportunidade com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Grazi. Até mais. Tchau, beijo. Beijo.